Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária, neste momento de formato diferente, online. O estudo desta noite, baseado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 1 ao 3. O item 1 diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada, a fim de analisar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencido com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permanecereis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram a eles, que ninguém nos avisou, assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu termo, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Percebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e você lhes deu tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono das vinhas a um deles: meu amigo, não tem dono algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence, e vai embora. Aproxime a mim a dar este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Teus mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, nessa mensagem, seguindo a sabedoria de Jesus, temos de descobrir os ensinos que ele ali deixou, para quem tem olhos de ver e entendimento do contexto de sua missão. 2 lições principais pode-se perceber nesta parábola. A primeira refere-se ao trabalho, e a segunda refere-se ao uso do livre-arbítrio, que é o nosso poder da escolha. A primeiro trabalho, que é considerado bom ou ruim, pelo resultado, pela maneira como foi feito, e não pelo número de horas gastas na sua realização. Para o benefício espiritual do trabalho em que o realiza, não vale o número de horas gasto nele para avaliar suas qualidades, mas sim a dedicação, o amor, o prazer, a competência, a boa vontade com que ele é feito, ou seja, realizado com muito carinho. A segunda refere-se ao livre-arbítrio dos espíritos na sua caminhada evolutiva através das reencarnações. Os das primeiras horas são os espíritos que não souberam aproveitar as experiências vividas nas muitas reencarnações, demorando mais, cometendo mais erros. E os que trabalharam as 9 horas representaram os que souberam fazer melhor uso do seu livre-arbítrio, no aproveitamento das experiências vividas, mais sensíveis aos chamamentos divinos do nosso Mestre Jesus. Todos, porém, em mais ou menos tempo, com mais ou menos sofrimentos, todos que compõem a humanidade da Terra, aqui em um outro planeta, chegarão ao seu destino, traçado por Deus, que é qual? O da perfeição, o da felicidade, conforme disse Jesus. E a vontade daquele que me enviou é esta,
que nenhum eu perca de todos o que me deu. João capítulo 6, versículo 39. E na frase, assim serão últimos os primeiros e primeiros os últimos, está bem evidenciada de que todos os espíritos, todos os homens, viverão no reino de Deus, onde terão a vida plena de sabedoria, de amor e de felicidade, para a qual foram criados. O item 2, que aos últimos serão os primeiros, diz assim: o primeiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas me faltava o labor. Constantino, espírito protetor, então, ele inicia sua mensagem dizendo que os trabalhadores da última hora têm direito ao mesmo salário dos demais, quando se mantenham desde amanhã à disposição do Senhor, com boa vontade de trabalhar, não sendo o atraso, então, fruto da preguiça ou da má vontade. E também considera o autor os espíritas como sendo os trabalhadores da última hora, os que atendem ao chamamento do Senhor na nova revelação, quando mais amadurecidos estão para as verdades eternas e para as responsabilidades que esse conhecimento lhe traz. Continuando o item 2. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele em que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiavam, abusado da inocência, que enfim, que haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dai-se o salário do trabalhador de boa vontade. Não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para lhe dar. Maltrataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. E encerrando o item 2, diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, 1863. Então, vamos aproveitar bem essa oportunidade da melhor maneira possível, este momento existencial, no nosso aperfeiçoamento moral, né? Tanto para nós mesmos, para os outros, cooperando no progresso da humanidade, onde e como puder, né? Que nos é oferecida para, através da fé raciocinada e da sensibilidade espiritual,
acionando a vontade de querer realmente seguir as lições e o exemplo do nosso amado Mestre Jesus, no desenvolvimento das qualificações nobres que existem em cada um de nós, trabalhando no bem, pelo bem, fortalecendo cada dia mais as nossas virtudes, combatendo cada dia mais nossos vícios. Desenvolver o reino de Deus dentro de si, através do trabalho no bem, é a tarefa que corresponde ao conhecimento das verdades que o Espiritismo traz, a quem o entende e o aceita como Consolador prometido por Jesus. O item 3 diz o seguinte: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a sua recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentro daqueles que vivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontra no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base e sim na cimeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar conta do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, ele sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na lista, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com olhos bem abertos, sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. E para encerrar o item 3, diz assim: tá um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry Heine, Paris, 1863. Então, nessa mensagem sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, interpretá-la como sendo os trabalhadores da primeira hora, os profetas, Moisés e todos os iniciados que marcavam as diversas etapas do progresso, continuadas pelos apóstolos, mártires, pais da igreja, sábios, filósofos e, por fim, pelos espíritos. Esses que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento de Messias. Então, suas palavras ressaltam a vantagem do espírita no conhecimento que tem, no aproveitamento do trabalho intelectual dos seus antecessores que vieram antes. Compreendendo-se nas suas palavras a responsabilidade dos espíritas no uso de todos os seus conhecimentos, que devem levar a humildade necessária na aceitação dessa responsabilidade, porque esses últimos somente estarão entre os primeiros se quando seguirem o Mestre Jesus no nosso dia a dia, estudando, vivenciando e praticando no nosso dia a dia esses lindos ensinamentos, como ele fez. A reencarnação torna mais clara nossa ligação ao Pai, aos nossos antecessores e a nós mesmos. É graças a esse sábio e misericordioso instrumento divino, essa doutrina maravilhosa, que o progresso se faz tanto no individual quanto no coletivo,
provocando as transformações que tornaram essa humanidade regenerada no bem, pelo bem e para o bem. E é assim também que todos os trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo, vivenciá-lo, as suas leis, no seu desenvolvimento e dos seus irmãos, recebendo o salário correspondente à qualidade das suas obras. E o autor também destaca, nessa interpretação da parábola, a exposição de Jesus sobre a evolução da humanidade, as linhas do futuro, a unidade que liga todas as coisas e a solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro, no qual percebemos que na conquista da meta evolutiva, todos os trabalhadores, independente da hora em que atender o chamamento divino, receberão o mesmo salário, a perfeição e a felicidade. Então, para encerrar, eu vou ler uma música que se chama Mestre Jesus, do grupo Evangelizar o Mar, que diz o seguinte: Mestre Jesus, neste momento, elevo o meu pensamento. Com palavras simples, mas de coração, eu faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, que é a base de tudo, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Que todos os irmãos tenham uma ótima noite, que assim seja.